Oi pessoal, aqui é a Letícia Shin, do Terapia no Japão. Eu sou uma psicóloga brasileira morando no Japão. E hoje a gente vai continuar conhecendo um pouco mais sobre os mecanismos de defesa, né? Como o nosso psiquismo se defende, à luz da psicodinâmica, da psicanálise. Então hoje nós vamos conhecer a identificação, a introjeção, a somatização e a racionalização, né? Os mecanismos de defesa de hoje. Começando pela somatização, que é a conversão das dores emocionais ou outros estados afetivos em sintomas físicos, em doenças, né? Quer dizer, quando a gente tem um foco, né, como protagonista da nossa história, as doenças, o que chama a atenção do sujeito são suas questões somáticas, não são suas preocupações intrapsíquicas, mas sim o que acontece em seu corpo, né, isto é, as doenças. É algo que aparece muito mais forte, né, no discurso, né, tudo gira em torno das doenças, né, dos sintomas físicos, de maneira geral. Mas a Joyce McDougall, em seu livro Teatros do Corpo, ela nos explica, né, que as doenças, os sintomas físicos, eles são mensagens, né, que a gente precisa tentar decodificar, entender, descobrir o significado, né, porque a mente e o corpo, eles estão ligados. Então as dores emocionais, né, nossas questões mais profundas, elas podem sim se expressar através do corpo, né, de doenças, de sintomas físicos, inclusive até mesmo os ataques de pânico, né, quando a pessoa parece que está tendo ataque cardíaco. Há essa sensação, né, de estar acelerado, de faltar ar, não conseguir respirar, várias questões que parecem somáticas, né, e chegando lá não é, mas a pessoa sente o corpo falando. E nas questões realmente somáticas, que a pessoa está com uma doença, está com muita dor de cabeça, desenvolve uma doença séria, grave, e que na verdade o fundo, a raiz, é emocional, né? A partir de algo que foi silenciado, algo que não foi acolhido, que não pôde ser elaborado, né? Que não foi tratado adequadamente, às vezes algum conflito, alguma questão, alguma situação que a pessoa viveu e não teve a oportunidade de cuidar daquilo e acaba saindo através do corpo, né, através das doenças. O próximo mecanismo de defesa é a identificação. É muito parecido com a introjeção. Porém, na identificação, a gente tem que lembrar que é uma coisa mais superficial. Tem muito mais a ver com o jeito de você imitar alguma coisa de alguém, você fazer algo parecido, do que você internalizar, né, e absorver como parte da sua personalidade, por exemplo. A identificação ocorre quando você internaliza as qualidades de outra pessoa e aí você fica parecida com ela. Sabe aquela coisa do exemplo que todo mundo fala, né? O exemplo arrasta. É exatamente isso. Algo que você pega e você começa a fazer parecido. Então você de repente começou a ler livros antes de dormir, a estudar, fazer alguma coisa assim porque o seu irmão mais velho faz isso, ou a sua mãe sempre lê antes de dormir, seu pai, a sua avó, se vestir de uma maneira mais social porque é assim que meu irmão agora se veste, então puxa, achei legal, achei estiloso, ou um estilo mais surfwear, mais esporte. O interessante que a gente percebe no mundo moderno, né, nessa nossa vida atual com a internet, é que a identificação não é mais exclusiva do nosso ambiente familiar, né, do nosso ambiente com as pessoas próximas, como a família, né, nuclear, aquela que você nasceu, que você convive desde sempre, amigos, né, pessoas próximas, escola, pessoas que você se relaciona. Hoje em dia, por conta da internet, você tem essa questão dos influencers. Então, isso pode ser também um pouco perigoso, dependendo com o que você se identifica, ou as crianças, os adolescentes. A gente vem, né, enxergando cada vez mais força de algo que está fora, que não faz parte da vida, do dia a dia, do estilo da família, né, o estilo de vida, o jeito, o ritmo, enfim. Então, você vê que tem uma certa contaminação também, né? Uma marca assim de algo que nem, às vezes nem faz parte da realidade daquela pessoa. Então, na identificação funciona assim: puxa, que legal, né? Eu também quero ser assim. Puxa, acho que eu vou fazer assim também, que legal. Tem esse impacto, né? Antes vinha de dentro de casa, da família,
as pessoas próximas. Depois nós ampliávamos o nosso olhar para isso dentro da escola, né? Então você tinha ali uma influência dos professores, dos coleguinhas, né? De todo mundo que você conhece, que você vai se relacionando. Mas hoje em dia, com a internet, né, às vezes você se identifica com pessoas que estão muito longe, que você não conhece, que faz parte às vezes de outra cultura, né? E você tem ali um movimento identificatório. E não que isso seja algo de todo ruim. Tem muita coisa que vem de fora que é necessário, né? Que você começa a ampliar seu olhar e faz super bem, né? Mas também tem muita coisa que não tem nada a ver com a gente, quando a gente vai perceber, né? A gente está se identificando com o quê? Né? Às vezes também se comparando, se diminuindo, sendo que não tem nada a ver, né? Aquilo que você está almejando como ideal, que aí já é outra coisa. Na introjeção, que é o outro mecanismo de defesa, introjeção. A introjeção é mais profunda, né? É algo vivido como se fosse parte de si, né? O outro agora faz parte de mim. Eu internalizo os aspectos de uma pessoa significativa, né, como parte da minha identidade. É muito comum a gente ver esse movimento quando alguém falece, né? A pessoa morreu e alguém começa a imitar essa pessoa, né? Mas não imitar, é como se realmente agora fizesse parte dela, ela internaliza aquilo, como até mesmo uma forma de manter a pessoa viva dentro dela, viva no mundo, mantém essa pessoa, né? O legado da outra que partiu vai continuar. Então imagina que tem uma família, né? Um irmão mais velho faleceu e comprava toda sexta-feira pizza à noite, né? Era uma tradição dele, era do jeito dele. Se vestia de uma maneira mais social, né? Não se atrasava para os compromissos, era uma pessoa mais regrada. E o irmão mais novo, que não tinha absolutamente nada a ver com isso, né? Tinha um outro perfil de personalidade, ele internaliza esse irmão que faleceu e começa a fazer as mesmas coisas. Toda sexta-feira traz a pizza à noite para que se mantenha aquilo que o irmão fazia, né? Começa a se vestir diferente, já mudou. Você percebe que a pessoa parece um outro, né? Não é mais como antigamente. Então é diferente da identificação, que você pega alguns aspectos, você imita e tal, mas você não deixa de ser você mesmo. Na introjeção, parece que é um novo eu, né? Então a pessoa internalizou mesmo aquela pessoa. Mas às vezes também isso acontece com alguém que está vivo, né? Não necessariamente só com alguém que faleceu. Mas quando alguém morre, é comum que aconteça tanto identificação quanto introjeção. Mas é importante lembrar que tanto a identificação quanto a introjeção, elas fazem parte do nosso desenvolvimento humano, né? Algo totalmente normal. Então, assim, não é só uma defesa, né? Pode entrar como defesa em alguns momentos, mas muitas vezes faz parte do nosso processo de desenvolvimento, né? Não tem como a gente existir no mundo sem as marcas que a gente carrega das outras pessoas, que a gente conheceu, que a gente se relacionou, que a gente conhece, desde os pais, os cuidadores, né? Até mesmo os professores, os colegas que você conheceu, as pessoas que você vai convivendo, você vai ampliando e você vai se identificando e construindo uma identidade. Mas às vezes você silencia a sua identidade, você internaliza algo que é de outra pessoa, né? Então uma coisa mais profunda pode acontecer. E o último mecanismo de defesa de hoje é a racionalização, que é quando a gente começa a justificar, né, as atitudes, os comportamentos, as crenças, tudo que for assim inaceitável para o nosso próprio eu, que a gente não entende ou que a gente não aceita mesmo, a gente traz ali um discurso aceitável, né, pela lógica, pela ciência, né, de acordo com a ciência. Eu vi num artigo, eu vi na TV, você vai tentar dar um sentido, trazer um argumento lógico, né, então você busca por esse lugar que faz sentido, né, que tenha lógica ali para validar aquela situação, aquela condição. E é um modo de não entrar em contato com afetos, com sentimentos. Quando a gente racionaliza muito, a gente exclui o drama, a gente exclui sentimentalismo, sentimentos, afetos. Por um lado pode ser bom, profissionalmente falando, você não vai querer trazer afetos no seu ambiente organizacional, de trabalho, dependendo com o que você trabalha, você não pode, né, deixar vir à tona sentimentos. Mas quando a pessoa utiliza a racionalização dentro de um relacionamento, por exemplo, a coisa pode começar a ficar complicada.
porque a pessoa não consegue abstrair, não consegue fantasiar, não consegue entrar realmente numa outra percepção, né? Ser mais flexível, por exemplo. Né? Tem que ser tudo sempre racional, tudo sempre argumentado com a lógica. Tá, mas e o que foge da lógica? Né? Você consegue pensar nisso? Né? Você consegue sentir? Porque só pensar é para excluir o sentir. É lógico que a gente sempre vai buscar um equilíbrio, mas que é impossível chegar nesse equilíbrio total na vida, né? A gente sempre, né, vai ter ali uma tendência maior a um lado ou outro, mas é importante, né, olhar para isso também, que a racionalização é uma forma, né, defensiva, muitas vezes, de lidar com os problemas, com as questões. E quando o afeto não entra em jogo, se for um relacionamento, por exemplo, isso vai ser sentido muitas vezes de uma maneira negativa, né? Pode influenciar de uma forma destrutiva para um relacionamento, que a pessoa não consegue adicionar afeto, sentimentos, porque ela pode achar que isso é uma fraqueza, por exemplo. E o outro na relação vai achar que a pessoa é fria, né? Porque racionaliza muito, não consegue olhar, né, através de uma percepção mais emocional, mais sentimental. Puxa, não imaginou como eu iria me sentir. A pessoa pode falar, mas não tem lógica isso, porque o que aconteceu foi assim, assim, assim. Traz várias justificativas, né, racionais, lógicas, cheias de sentido, mas que não é capaz de dar conta da parte emocional. Da mesma forma, né, que sentimento demais sem razão também vai dar ruim. Né? Então, a gente sempre pensa em tentar trazer um equilíbrio, mas que, na verdade, né, a vida é uma busca por isso. Acho que é bem difícil a gente chegar lá nesse equilíbrio total, essa vida plena. Na verdade, a gente busca a vida inteira, né? É uma manutenção, né? A vida é um trabalho de manutenção. Então é isso, o vídeo de hoje eu vou ficando por aqui. Curte, comente, compartilhe, se inscreva no canal e muito obrigada por assistir.